A aprovação, finalmente, daquela resolução da ONU pedindo a trégua para a faixa de Gaza expôs não apenas Israel, mas os Estados Unidos, a grande potência, superpotência ainda, que se viu ali praticamente solitária na companhia de quê? De 13 países praticamente satélites. A Europa lhe deu as costas. A grande maioria ou votou a favor, ou como a Inglaterra, se abstendo. O mesmo acontecendo com o Canadá, que é cão de fila ali dos Estados Unidos sempre nessas questões internacionais. Vejamos aqui o resultado. Com 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções. Agora, traduzida em números, isso significa que a população mundial está com essa resolução e não com Israel ou com os Estados Unidos. Por quê? Porque a composição global da ONU é de 193 países. Desses 193 países, 120 votaram com a resolução, ou seja, pela trégua humanitária. 14 apenas contra, 45 abstenções, e o restante foi de países que não compareceram por um motivo ou por outro. A aura de invencibilidade conquistada pelo país dos israelenses, Israel, que varou há alguns anos, alguns decênios, praticamente não existe mais. Inclusive porque, por mais bárbaro que tenha sido esse ataque dos Hamas, do movimento palestino ali da faixa de Gaza, deixou Israel ali de calças curtas. Como é que se pode, que se imagina um sistema daquele que se vangloria de ser uma potência tecnológica, inclusive nuclear, não obstante a provocação, a arrogância daquele embaixador israelense que pediu a renúncia do secretário-geral da ONU e ninguém o ouviu, ninguém na Europa, os próprios Estados Unidos. Agora vem esse mesmo cidadão, o representante de Israel na ONU, dizer o seguinte: a ONU não tem a menor legitimidade ou relevância. Hoje é um dia que passará para a infâmia. Todos temos testemunhado que a ONU não tem a menor legitimidade ou relevância, insistiu o embaixador israelense, que se viu ali solitário também, no meio naquele mar de humanidade, que apoiaram ali não o Hamas, mas a trégua, a trégua em favor, pelo menos, da humanização daqueles ataques. Enquanto isso, diz aqui o Estadão, o exército israelense bombardeia a faixa de Gaza sem trégua. A ONU, que reúne 193 Estados-membros das Nações Unidas, retomou o tema depois que o Conselho de Segurança, dividido, rejeitou 4 resoluções em menos de 2 semanas. O texto apresentado pela Jordânia em nome do Grupo Árabe e copatrocinado por quase 50 países, inclusive o Brasil, não nomeou nem o Hamas, nem Israel. Pede uma trégua humanitária imediata, duradoura e contínua que conduza ao fim das hostilidades. Rejeita o deslocamento forçado da população civil palestina e exige a liberação imediata e incondicional de todos os civis que estão em cativeiro ilegalmente e um tratamento humano para eles. Antes da votação, o embaixador paquistanês Munir Akram explicou que as partes beligerantes não foram mencionadas porque, se você é justo, se é equitativo,
não vai culpar uma parte e não a outra. O Canadá havia apresentado uma emenda para que a resolução incluísse uma condenação ao movimento palestino Hamas pelos atentados de 7 de outubro e assim facilitar a aprovação dessa resolução, que contou com o voto contrário dos Estados Unidos, Israel, Guatemala, Áustria, Croácia, Hungria e Paraguai. Votaram a favor dessa resolução da ONU, finalmente aprovada, Rússia, China, Irã, Paquistão, França, Brasil, Colômbia, Chile, El Salvador, Peru, Espanha e Bélgica, enquanto Alemanha, Austrália, Reino Unido, Grécia, Japão, Suécia, Uruguai e Panamá se abstiveram.